Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este queridíssimo canal. E o tema do nosso Reflection Time de hoje é santificação inicial. Então, no episódio de hoje, nós vamos tratar, acerca deste tema que é muito importante, a doutrina da santidade. Nós já demos uma introdução a este tema lá no episódio passado, falando acerca dos 3 tempos da salvação. Se você ainda não assistiu esse episódio, eu sugiro que você pause este e volte e assista aquele para você não perder, o processo do ensino que a gente quer passar. No episódio das 3 fases da vida cristã, nós vimos que a vida cristã ela pode ser dividida em porta, caminho e alvo. E falamos como essa doutrina seria muito importante para entender a maioria das doutrinas bíblicas a partir dali. Mas você pode estar então agora se perguntando o porquê dela ser necessária. E a resposta começou a ser dada no episódio dos 3 tempos da salvação. Nós vimos que as doutrinas se relacionam de uma forma diferente, sem ser contradizentes uma com a outra, pois elas se completam, elas se complementam, mas as doutrinas elas se relacionam de uma forma diferente em cada etapa da vida cristã. A salvação, por exemplo, como já vimos, a Bíblia fala de salvação no passado, no presente e no futuro, ou seja, o passado como referência da porta, o presente como referência do caminho e o futuro como referência do alvo. Assim como a salvação, a santificação também vai se comportar da mesma forma. Ela também vai aparecer no passado, presente e no futuro. Nós vimos a definição teológica, que diz: na conversão somos livres da condenação do pecado. Na santificação, somos livres do poder do pecado. E na glorificação, seremos então livres da presença do pecado. E também vimos que o pastor Luciano Subirá, no seu livro O Impacto da Santidade, buscando uma definição que girasse em torno da doutrina da santidade e que fosse mais abrangente nesse sentido, definiu desta forma, abre aspas para o pastor Luciano: na santificação inicial somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado. E na santificação final, seremos livres da presença do pecado, fecha aspas. Tendo entendido isto, podemos então começar agora a focar na santificação inicial, que é uma experiência instantânea, que ela vai acontecer na experiência da porta. Portanto, para falarmos da santificação inicial, primeiramente, precisamos retomar a ideia do novo nascimento. A santificação inicial ocorre no ato em que nós aceitamos a Cristo de forma instantânea, pela fé, ou seja, no ato do primeiro tempo da salvação. Olha o texto de 1 Coríntios 6, 9 e 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão então o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Agora note que quando ele fala acerca do lavar, da santificação e da justificação, o apóstolo utiliza o pretérito, remetendo a algo que já aconteceu.
aconteceu no nome de Jesus e no Espírito de Deus. Como nós já vimos, na experiência da porta do novo nascimento, o Espírito Santo vem nos trazer vida. E de acordo com este texto, ele também vem nos santificar na experiência da porta, ou seja, de forma instantânea, no momento que uma alma se rende ao Senhor Jesus, confessa com sua boca e crê em seu coração. Quando falamos no episódio da maldição do pecado, lá atrás nós falamos sobre Romanos 3,10, onde não há nenhum justo, nenhum sequer. E também nós vimos em Salmo 51,5, o salmista, ele nos mostra que somos pecadores desde que nascemos. Vemos que estávamos afastados de Deus, com uma natureza caída. E Deus, em sua presciência, já tinha uma solução para tudo isso, através do sangue de Cristo. Não vou aqui me ater muito sobre o sangue, pois nós já falamos sobre isso, nós mencionamos isso anteriormente no episódio do Resgatados da Maldição e Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Mas olhe, o que o apóstolo Pedro, então, vai deixar evidenciado em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo já estava presente antes mesmo da criação do mundo, pois Deus não é pego despercebido. Então, através deste sangue que entramos pela porta e instantaneamente recebemos a santificação inicial. E a forma pelo qual nós acessamos todas estas coisas é pela fé. Olha o texto de Efésios 2, do 8 ao 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui nós vemos que a salvação, a porta de entrada, é acessada pela fé. Isso se faz necessário para que ninguém venha então se gloriar. É assim que se recebe a santificação inicial, que está conjunta na salvação, recebida de forma instantânea pela fé no sangue de Cristo. Então nós somos regenerados, como vai dizer em Tito 3,5, por meio do Espírito Santo, onde tudo já foi planejado antes da fundação do mundo. Paulo então nos revela em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que pelo vosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Espírito Santo é este agente que nos salva e também nos santifica já no momento da nossa conversão. Outra verdade ali contida é que a palavra de Deus também é este agente de santificação inicial. Ele diz sobre a fé da verdade, que é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus vai deixar isso enfatizado lá em João 17,17. Diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a fé por parte do homem, nós vemos a combinação entre o Espírito e a palavra de Deus, que purificam de forma instantânea. Como já vimos lá no episódio sobre o lavar do Espírito e sobre o nascer da água, nós vimos nestes 2 episódios conjuntos que o agente que lava é o Espírito Santo e a ferramenta, a água utilizada nessa lavagem é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala sobre a purificação por meio do Espírito e da palavra de Deus no ato do novo nascimento.
Vamos então lá a 1 de Pedro 1, de 21 ao 22, que diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, por onde? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Concluímos então que a santificação inicial, queridos, ela é recebida pela fé, de forma instantânea, onde vemos estes três agentes. Quais são eles? Primeiro, o sangue de Cristo. Segundo, o Espírito Santo. E terceiro, a palavra de Deus, que nos regeneram e nos purificam no momento em que nós declaramos e aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Isso, como falamos nas três fases da vida cristã, é entrar pela porta. E aquele abismo que antes nós tínhamos, que nos tornava separados de Deus, agora é tampado e somos credenciados, por meio dessa santificação inicial, a acessar Deus novamente. Exatamente. A palavra santificar tem o significado de tornar santo. Nós fomos tornados santos através do sangue de Cristo. Nós passamos do status de pecador para santo diante de Deus, não por nenhuma obra que nós fizemos, mas por causa daquilo que Cristo fez na cruz. A cruz foi um lugar de troca. Ele pegou o pecado que havia em nós para nos dar a santidade dele. Nós fomos tornados santos por causa do que ele fez. Como nós já vimos, segundo a nossa natureza pecadora, nós não podíamos nos tornar santos, não podíamos nos livrar da maldição do pecado. O fato de nós sermos tornados santos só foi possível através do sacrifício de Cristo. Não é algo que nós criamos e desenvolvemos, é algo que nos foi dado. Vejamos Isaías 1:18 que diz: ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles então se tornarão como a lã. Este versículo é muito interessante. Veja o que a Bíblia ela está nos dizendo. Ainda que seus pecados sejam como o escarlate, ou seja, uma cor difícil de sair da roupa, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam como o carmesim, se tornarão brancas como a lã. A pergunta é: qual é a diferença da lã para a neve? A neve é algo que vem dos céus e recai sobre nós. A lã não é algo que vem do exterior para o interior. É algo que vem do interior e se manifesta no exterior. Portanto, o que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que existe uma santidade como a neve, que não surge de dentro de nós, que vem do céu sobre nós, que fala sobre a santidade inicial, e uma santidade que é como a lã, que não vem de forma exterior, mas que vem do nosso interior. Isto fala de uma santidade progressiva, que nós iremos ver mais para frente. Fato é que a santidade da lã só é possível por causa da santificação da neve, assim como não existe o caminho sem antes entrar pela porta. A santidade da lã só é possível porque antes nós fomos tornados santos através do sangue de Cristo, da purificação, da lavagem do Espírito Santo. E é por isso que nós podemos ser chamados de congregação dos santos, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 2, aos santos e leais irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz a vós, outros da parte de Deus, o nosso Pai, a fé e o amor dos colossenses. É muito importante que você entenda que nós estamos falando de uma obra de Cristo, que nos é alcançada através da fé em Cristo. A santificação inicial é o ato de Deus nos tornar santos em sua presença, tirar a condenação que havia sobre nós, tirar a maldição que havia sobre nós. Santificação inicial
é uma provisão de santidade que vem da parte de Deus. E esse é o episódio que nós queríamos trazer para vocês hoje, falando sobre santificação inicial. Que Deus os abençoe e tamo junto. Até depois do fim.